Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz da CLSJ Church. Eu quero trazer um breve relato aqui sobre o AVSEF, arrependimento verdadeiro. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Romanos 6, versículo de número 1 diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Pessoal, entenda uma coisa, bem breve. Como nós, nos dias de hoje, podemos dizer que somos seguidores de Jesus, se não nos arrependemos dos nossos pecados? Como nós podemos dizer que somos seguidores de Jesus, se continuamos fazendo tudo aquilo que desagrada o coração de Deus? O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo: olha, como eu posso viver uma vida se eu continuo pecando? Como eu posso dizer que eu vivo pela graça de Deus se eu continuo pecando? Então ele está querendo dizer o quê? Não adianta eu falar que eu vivo pela graça se eu continuo fazendo aquelas atitudes que desagradam o coração de Deus. O que eu quero dizer para vocês: uma vez que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nós aniquilamos o pecado. Nós devemos lembrar que João Batista, ele pregava duro e ele falava: olha, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Entenda uma coisa, no reino de Deus nós não vamos entrar cheio de pecado. No reino de Deus nós não vamos entrar cheio de cobiça, cheio de soberba. A Bíblia relata sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Quais são os frutos da carne que diz lá no livro de Gálatas? Quais que são? Bebedice, glutonaria, luxúria, adultério. Todas essas coisas a Bíblia relata que não herdarão o reino de Deus. Mas quais são os frutos do Espírito? Mansidão, temperança, longanimidade, amor. Não tem como eu querer dar o reino de Deus se eu não tiver amor ao meu próximo. Não tem como eu querer dar o reino de Deus se eu continuar adulterando, eu continuar fornicando, eu continuar mentindo para as pessoas que convivem no meu lar. A AVSEF, irmãos, arrependimento verdadeiro, eles vêm nos ensinar que quando nós venhamos a adorar, a seguir com Jesus, nós temos que deixar as práticas pecaminosas. Não tem como eu herdar o reino de Deus se eu não me arrepender verdadeiramente. E o arrependimento verdadeiro é aquele que mexe com o teu coração. É aquele que quando você vai orar e vai clamar a Deus pelos seus pecados, você não consegue de tamanha dor, porque quando você se arrepende verdadeiramente, o teu coração inflama, a dor é tão grande dos seus pecados que você começa a se lembrar que aquilo te traz uma angústia muito grande. E o apóstolo Paulo, ele está ensinando isso. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Não tem como a graça não aumente. A graça não aumenta. A graça foi feita uma única vez, através da morte de Jesus Cristo. Quando nós vamos ver na história dos dois ladrões na cruz, um verdadeiramente se arrependeu. E quando ele se arrependeu de coração, ele falou: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus olha para ele e fala: em verdade vos digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não se arrepender verdadeiramente das coisas que desagradam o coração de Deus, se você morrer de hoje para amanhã, você não vai herdar o reino de Deus. Então nós devemos deixar que o arrependimento verdadeiro entre dentro do nosso coração, entre dentro da nossa alma. Não tem como agradar a Deus continuando fazendo práticas pecaminosas. Não tem como agradar a Deus eu mentindo, fornicando, adulterando, roubando, furtando. Isso cada dia mais vai nos levar para um colapso pecaminoso, na qual o Espírito Santo ele vai se afastando de nós. Então, com essa breve passagem, eu quero dizer uma coisa para você: larga as práticas pecaminosas.
Se arrependa de todo o seu coração. Quando nós vamos ver a passagem da mulher adúltera lá em João, a Bíblia diz que Jesus ele olha para ela e fala assim: vai e não peques mais. E a Bíblia diz que Jesus conhece o nosso coração. Naquele exato momento, ele perdoou aquela mulher porque ele sabia que dentro do coração daquela mulher, ela estava com um íntimo remorso. Ela estava ali pedindo perdão no seu interior. O que a Bíblia diz? Quando tiveres que orar, ora em secreto, porque o seu pai em secreto, ele vai te recompensar. Então aquela mulher naquele exato momento, ela orou em secreto, porque ela sabia que o adultério dela contaminava a vida dela com Deus. Então pare de continuar fazendo práticas pecaminosas e te afastando de Deus. Traga o Espírito Santo para a tua vida. Traga a essência de Deus para a tua vida. Traga o amor de Deus para o teu lar. Se você não trouxer o amor de Deus para o teu lar e não pedir perdão verdadeiramente para Deus, esquece, você não vai ter uma vida com Deus. E outra coisa, libere perdão. Eu sei que é difícil, mas temos que liberar perdão, porque não tem como ser perdoado se não perdoarmos. O próprio Jesus disse isso, que nós devemos perdoar. Então se reconcilie com aqueles que te magoaram, se reconcilie com aqueles que te afinetaram, te entristeceram, te trouxeram angústia para a tua vida, e viva uma vida de santidade com Deus. Porque a partir do momento que você assistir esse vídeo, Deus vai te lembrar daquele pecado de estimação, aquele pecadinho que você acha que não tem problema. É esse pecado que Deus quer te perdoar e te dar uma nova vida. Amém? Deus abençoe vocês. Agora eu quero fazer uma oração. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, visita essa pessoa que vai assistir esse vídeo, Pai, e que ela venha, Pai, se arrepender verdadeiramente, Pai, de tudo que ela fez, Senhor, e que o Senhor venha perdoar, que o Senhor venha dar graça, força, sabedoria, que o Senhor venha, Pai, a cada dia mais ensiná-la, Pai, a viver uma vida de abundância contigo e confiança no Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe.